Mídia rasgou elogios aí ao Corinthians, fiel. Depois da vitória contra o Atlético Paranaense, a mídia declarou que o Timão subiu de prateleira no futebol brasileiro. Além dos 11, 12 jogadores, o Corinthians já tem um elenco sendo formado, com boas peças de reposição no banco, tem decisão contra a Portuguesa, foi anunciado, já está no bid, Zaccaria Labiat, e também novos reforços e movimentações do mercado depois da entrevista de Marcelo Paz para a ESPN, falando também da possível saída de André e Bidon no meio do ano e renovação de Memphis Depay. Tudo isso no vídeo agora. Se inscreva aí no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan. Você acredita que o Corinthians pode brigar pelo título do Brasileirão? Eles comentaram sobre isso, deixa aí nos comentários, bora pro vídeo. Mas o Corinthians jogou bem contra o Bragantino, contra o Flamengo. Jogou bem contra o Flamengo. O Corinthians tem feito bons jogos, acho que depois os primeiros jogos do ano não foram tão bons, mas contra o Palmeiras perdeu jogando bem. O Corinthians perdeu jogos onde ele jogou bem. Ontem ele ganhou no jogo onde ele não foi melhor. Mas o Corinthians é um time que é muito cobrado no Campeonato Brasileiro porque fez uma campanha muito ruim na última temporada. Tem condição de fazer mais. Então, nesse momento, acho que essa vitória foi muito importante. O Dorival sem o Yuri, tem aquela questão quem é que vai jogar no lugar do Yuri. Ontem, e para mim, claramente, por ser um jogo fora de casa, ele optou pelo Vitinho, né? Porque aí, quando não tinha bola, o Vitinho compunha a linha de 4, ele deixava o Garro junto com o Memphis para o Garro correr menos. Mas não deu certo, porque o Vitinho não dá certo, né? O Vitinho não joga bem, nunca. É um jogador que tem qualidade, mas ele produz muito pouco nos jogos. Eu tenho comigo e estou curioso para ver jogo de Paulistão e próximos jogos em casa do Brasileiro. A tendência, pelo menos eu escalaria o Guinegão no lugar do Yuri. Acho que o Guinegão jogando com o time principal, com alguma sequência, talvez ele recupere aquele momento que ele viveu na última temporada. E ontem o Dorival também foi colocando o time para trás, porque ele percebeu que ou ele fazia isso, ou ele tomaria o gol. Então ele, machucou um meia, bota um volante. Atacante cansou, botou o Alan para segurar. Botou o André para segurar. Matheus Pereira arriou, botou o Ramalho. Botou mal, fechou o jogo com 3 zagueiros, 4 volantes, só um atacante na frente. Porque ele percebeu que se não fizesse isso, tomaria o gol de empate. Não foi uma atuação de destaque, mas uma vitória muito importante para o Corinthians, que, por exemplo, jogou relativamente bem contra o Bahia na primeira rodada e não venceu. É verdade. Agora recuperou o ponto que ele botou no caminho. Vamos ouvir o Odair, eu quero ouvir sua opinião sobre o que o Odair falou sobre o Corinthians. Treinador do Atlético Paranaense falando sobre o Corinthians, vamos lá. Vai chegar, o Odair está vindo aí. O que o árbitro conversou com a gente foi na tentativa de chamar os 2 treinadores e os capitães, porque ele estava preocupado com a reclamação, muita reclamação dos jogadores que estavam em campo. E aí eu indaguei a ele, tudo bem, então vocês falam que é para o capitão ter a possibilidade de conversar com você, cobrar, divergir, aí o Santos sai do gol, você dá cartão amarelo para o Santos. Aí você não quer que os caras falem com você. Então vocês têm que me dizer, vocês têm que definir se o goleiro pode sair, se ele for capitão ou não é capitão. Eu cobrei isso dele porque ele veio no intuito de que, porque quando o Viveiros fez a falta, cobraram para ser expulso. Quando o outro fez o pênalti, cobraram para ser não sei o quê. Isso é o que acontece todos os dias, com normalidade. O que não pode acontecer é um jogo no segundo tempo não andar, porque o Corinthians não andou no segundo tempo. O Hugo foi tomar cartão amarelo com 95. Ele deu 9 minutos, quando ele deu 9 minutos, o goleiro caiu no chão, ficou 3 parado. Quando ele deu mais 4, o cara ficou mais 2 minutos parado. Então, vale a pena fazer cera. Né? Vale a pena. Então, por que no outro jogo nós não vamos fazer também? Aí fica essa cobrança, esse tipo de situação, um empurrando para o outro. Tá justa a reclamação ou é chororô? Não, eu acho que é normal. Ele falou a realidade, é assim mesmo. Você está ganhando, você vai tentar valorizar, vai tentar segurar, vai fazer. Eu não acho correto. Eu sou um dos caras aqui que eu critico muito, principalmente os goleiros. Deixa eu falar uma coisa maravilhosa. O Vini está aqui no meu ouvido. O Vini estava de férias, estava no Japão, né? Mas acompanhando o time dele, claro que é o Internacional, certo? Na primeira rodada, o Atlético Paranaense ganhou do Internacional do Beira-Rio. Você está falando, olha o Vini aqui no meu ouvido, está reclamando, mas aquele jogo contra o Internacional, estava no Japão, mas acompanhei. Fizeram cera o jogo inteiro. E fizeram gol no começo, né? E seguraram. Todos os times vão fazer Maravilhoso, Vini. Todos os times vão fazer esse tipo de coisa. O Dorival também reclamou no primeiro tempo, um instante com o árbitro, porque estava dizendo que o time do Atlético estava chegando muito duro. Mas esse árbitro, se vocês analisarem, quase todas as partidas, se não todas as partidas, tem esse tipo de problema. Porque ele é ruim. Ele é um árbitro que ele marca uma coisa aqui, depois de 2 minutos a mesma coisa, ele não dá falta. Aí ele quer conversar, mas só que ele não consegue controlar os jogadores.
Entendeu? Então, assim, o jogador já sente, já dá a primeira pressionada, vê que o árbitro começa a fazer assim, aí ele vai lá e começa a se perder no campo. Ele teve uma discussão com o Memphis. Acho que o Memphis era o capitão ontem, né? Ou era o Gustavo? Era o... Garro, capitão. O Garro? O Garro, não. o Garro É isso, porque ele chama para conversar o Santos e o Garro. Aí o Memphis estava falando de um pisão, né? Que ele tomou o pisão. Para mim, acho que foi sem querer, porque ele tira a bola e o jogador do Atlético. Aí ele começou a bater boca. Ele mesmo cria essa situação, o árbitro. Né? É o capitão, pronto, acabou. E outra, ele vai ter que se justificar com os quando ele vai conversar com os treinadores, falando para ter calma, ele está demonstrando fraqueza, que ele não consegue controlar o jogo. Ô, treinador, me ajuda aí porque eu não estou conseguindo controlar. Pô, você é o árbitro, você é a autoridade máxima dentro de campo, você tem que se fazer respeitar. Né? E ele não consegue. Em quase todos os jogos ele tem esse mesmo tipo de problema. Por quê? Porque todo mundo sabe que ele não consegue controlar. E ele se apavora, ele começa a sentir a pressão. Ele muda a falta, ele dá qualquer faltinha aqui, qualquer faltinha ali, aí ele para o jogo. Entendeu? Infelizmente é isso. São os árbitros que são preparados. Agora eu espero que a CBF, com a questão do profissionalismo, possa corrigir determinadas situações. Dá cartão amarelo, pronto, o jogador já não vai cair mais. Né? Infelizmente, os jogadores do futebol do Brasil são folgados, são chatos, reclamam demais. Eu estou falando aqui porque às vezes eu estou assistindo o jogo e falo, nossa, cara chato. Eu era chato assim também. Uhum. Entendeu? Eu sei como é que funciona isso, porque você pressiona o árbitro uma hora ele vai jogar a seu favor. Então, o que você faz? Começa a dar cartão amarelo. Teve um jogo, acho que se bobear foi até ele, contra um jogo de São Paulo e Santos, eu acho que na Vila Belmiro. O Luciano abriu assim, levantou, foi falar com ele já deu amarelo. Foi. Eu acho que foi ele, não sei. O Luciano ficou o jogo inteiro sem falar nada. Como tem outras técnicas, que os próprios árbitros, eles começam a parar o jogo no segundo tempo para descansar. Porque o jogo está corrido, faltinha, falta, porque eu não vou conseguir fazer diagonal, não vou conseguir chegar. Tem várias coisas, a gente precisa, é só as pessoas entenderem mais ou menos como é que funciona, mas o que o Odair, que eu sou fã dele, falou, o time dele já fez, vai fazer. Todo mundo faz. Todo mundo vai fazer. Em vários jogos e os árbitros são permissivos também nisso que você está falando. Vamos lá. Hugo, dupla de zaga. O Gabriel com o Gustavo. Aí você tem Mateuzinho de um lado, Bidu do outro. Certo? E o Bidon no meio campo. Vamos chegar lá no Bidon. Tem o Ranieri. Você tem Bidon. Tem o André. Hoje o time titular é isso. Bidon, André e aí Carrilho ou Matheus Pereira. É isso aí. Memphis e Yuri. Hoje esse é o time. Memphis o Garro e Yuri. hoje é reserva por enquanto, né, do time. Porra, qual a prateleira desse time, hein? O time é um time da segunda prateleira. É por isso que eu falo que eu acho que o Corinthians... Tudo bem, ontem você lembrou, tudo bem, o Yuri não jogou e tal, mas tem alguns desfalques, tem alguns ajustes, também está no começo e tudo. A forma como a gente olha para alguns times, a gente tem que olhar para outros também. Ok, calma, vamos lá. Mas assim, o Corinthians tem um 11 e acho que hoje, com alguns jogadores que estão chegando, já está abrindo também algumas opções no banco. Esse é um ponto importantíssimo. Formando um elenco. Eu não estou dizendo que o Corinthians vai brigar por título brasileiro. Não, mas tem hoje melhores condições muito melhor. Isso para mim tá claro. E brigar por título nas Copas. Chegou um atacante que machucou logo de cara. E é só ver ontem foi um exemplo claro disso. O Dorival deu uma leve mexida no time e durante o jogo foi olhar para o banco. Ontem ele colocou no banco o André, ele colocou do banco, né? O André Ramalho, o Alan, que acabou de chegar. O Guinegão. Tem gente para colocar, sabe? Eu acho que mais do que... O Gileri agora voltou o Pedro Milans pro outro lado. Eu acho que o Corinthians... Eu acho que o Corinthians hoje ele tem um norte no time principal. Sim. Acho que é bem definido o 11, né? E tá até chegando mais um. Porque você trouxe um zagueiro muito bom, que é o Gabriel Paulista. Que encaixou excelentemente. Maravilhoso, parece que já está jogando lá há 200 anos. Fisicamente está bem. Né? Ele potencializa um pouquinho mais o time principal. Eu acho que qualifica o banco. E o Corinthians sofreu muito com lesões na última temporada e já começou com muita lesão muscular esse ano. Isso mina um pouco. Mas o time titular do Corinthians, ele é capaz, em Copa, de ganhar de qualquer time do continente, como o Campeonato do Brasil. A questão é que a temporada é muito mais do que
só um duelo de 11 contra 11. Sim. E aí o Corinthians sofreu na última temporada. Para essa ele está mais encorpado. Por isso que Vamos eu ver. acho que vai A dar... temporada é longa, hein? Por isso que eu acho que vai dar para exigir mais de qualidade de jogo do Corinthians. Mas tem o meio do ano que pode Eu mudar acho que muita coisa. o Corinthians tem. Meio do ano vai mudar Precisa muito. ver. Porque ver se sai Yuri, como é que fica a situação Aí precisa do ver o Memphis, meio do ano. Bidon. O Marcelo Paes participou do Fala Fonte hoje, de manhã. Ah. E o Marcelo Paes, entre outras coisas, falou que até o meio do ano não vende André, Bidon e Yuri. Mas vai precisar de dinheiro, Mas que né? no meio do ano o Corinthians será obrigado, aí é obrigação, obrigado a vender. Se não vender, não fecha balanço. O Corinthians será obrigado a fazer pelo menos uma grande venda. E o que eu já ouvi é que essa grande venda, o Corinthians abertamente não falará sobre valores, porque se eu falar para você que esse telefone vale 10, você vai pagar 7 e eu não vou conseguir, né? Então, Sim. o Corinthians espera arrecadar no meio do ano algo entre 150 e 200 milhões de reais em venda. Vamos ver. Pô, precisa fazer uma belíssima venda, hein? Tem aí, Ou duas. Tem 2 jogadores aí que podem render um bom dinheiro. O Bidon e o André. Não sei se o André já chegou nessa... Mas O André tem muito potencial. E o Yuri também, né? O Yuri tirou passaporte agora. o problema do Yuri é que o Corinthians tem 50%, 40% só, né? Porque os É, pra fechar essa 50% na conta aí surdina dos deram 20 10%, estava no contrato de 10% para o André Cury. Então, por exemplo, se chegar uma proposta de 50 milhões, o Corinthians tem direito a 40% disso. Aí vai ficar com 20 milhões. 20 milhões. Né? Agora, tá chegando mais um, né? Tá chegando reforço. Zacarias? É Zacari é o nome. Zacarias. Não. O Dorival chamou de Mas qual é o Zacarias. especialista em navio, submarino e em pronúncia de nomes marroquinos? Eu Zacária. não sabia dessa sua especialidade Zacária Labiat. submarino, Pascoal. Submarino. Não, eu servi na Marinha, Zé. Eu tive a honra de 2 anos, 2 meses e 1 dia. Tá no meu certificado militar. Tem Mas eu foto fiquei- com uniforme e tudo? Pra trazer? Eu devo ter. Tem que trazer uma fotinha. O com uniforme. Saraiva, sabe? A galã, hein? Tem foto, tem vídeo. Então não me venha com Então não me venha churumela. com churumela. Talvez tenha escapado algum da minha conta, mas é o segundo jogador africano da história do Corinthians. O Corinthians teve em 96, depois que o Zé foi embora, o sul-africano Mark Frank Williams. Mark Frank Williams. Agora gente, tem o Zacária. Zacária, Pascoal? o Mark Frank Williams, vou dizer um negócio pra você, hein? Era ruim. Jesus, jogador ruim. E o Zacarias? Já viram o Zacarias? Pergunta pro Memphis. Quem viu foi o Memphis. Né? Quem Jogaram indicou foi o juntos, Memphis. inclusive na base, na seleção da Holanda e tal. Acho que no PSV. Jogaram no PSV também. E aí o Marcelo Paz disse que, ok, o Memphis indicou, né? Recomendou. Tudo bem, o Memphis indicou. E como é que foi? passou toda a análise de mercado do Corinthians. Aí, Dorival disse que conhece pouco o jogador, né? É, O Dorival, e teve... inclusive, falou que não foi ele que pediu. Né? É. O Dorival... Aí Sim. já E o começa. pessoal da análise disse que ficou não era também que não recomendável era- contratar. Aí recomendado, né? começa a ficar complicado o negócio. Não, o pessoal Aí o da Memphis chegou, eu vou indicar alguém pra você. Eu chegar aqui pro Vini e falar, Vini, é o seguinte, ó, tem uma pessoa que eu vou te indicar pra O trabalhar, Memphis? pra fazer o Equipe F. Bacana pra caramba e tal, não é o problema, né? A questão é o que acontece a partir daí, né? Fulano indicou Beltrano, isso tem que ser analisado, aprovado, né? Por isso A que eu indicação eu por si só, indiquei- para mim, não é o problema. A questão é Zero. o que acontece a partir dali até o momento da contratação, né? Zero. É isso. Sabe que todo mundo pode indicar. É o que eu tô falando. Posso chegar e indicar aqui pro Me Vini. lembrei Vai do olhar e seu vai falar, Pepe. pô, deixa eu ver aqui, vamos ver ao vivo, vou chamar uma pessoa, conversar e tal. Vamos no nosso departamento Lembrei do analisa. seu Pepe, Tá vendo a gente, seu Pepe? Né? Maravilhoso. Zé Macia, espetacular, seu Pepe. Ele falava Como é assim, bom de resenha esse quando homem. parecia, porque antigamente era o DVD, né? Trazia o DVD para fita. VHS. VHS, a VHS, fita. VHS. Aí o empresário trazia fita para o seu Pepe, falava assim, dá uma olhada nisso aqui, seu Pepe. Ele falava assim, legal, me dá outra. Ele falou assim, como outra? Não, você está dando os melhores, me dá os piores momentos que eu quero ver também. Eu quero ver os piores e os melhores, para ver se me servem, né? E pelo jeito que o Dorival falou, o Labiad vai ter que comer a bola para jogar, né? Porque só com o nome o Dorival, pelo que o Dorival falou, o Dorival vai trabalhar, tem que trabalhar, vai tratar igual, mas acho que para colocar para jogar frequentemente ele vai ter que mostrar muito nos treinos. Ele vem de um período de inatividade, ele é um terceiro homem de meio campo, assim, um cara para trazer um pouco mais de qualidade. Vamos Será que o Labiad vai levar o Dorival na lábia? Boa. Porra. É digno dos trapalhões, hein? Bom, né? Fiel, qual a sua expectativa aí pro meia marroquino Zacária Labiat, parceiro aí de Memphis Depay, que vai brigar por posição com o Breno Bidon e Rodrigo Garro? Breno Bidon que pode sair no meio do ano, então já seria uma concorrência a menos, mas tem o prime do Rodrigo Garro, puro suco do Rodrigo Garro, camisa 8, aquele Garro de 2024 que fez a Fiel sorrir
com as suas loucuras dentro de campo, marcando gols decisivos, dando os passes ali milagrosos. Garro voltando a jogar um bom futebol, Garro voltando a desempenhar boas partidas com a camisa do Corinthians. Vai brigar aí de volta pela titularidade que até então vem sendo do Breno Bidon, que encontrou uma nova forma de atuar ali dentro de campo. Dorival encontrando o melhor desses jogadores que não vinham bem, Mateuzinho, Bidu, o próprio Breno Bidon. Corinthians sendo mestre nesses últimos meses aí para divulgar, trazer, estrear e também consolidar essa garotada aí, Guinegão, o próprio Kaique, o André da base. Então o Corinthians sendo entendido pela mídia que subiu de prateleira. O Corinthians tinha 11, 12 jogadores ali que brigava forte aí com os principais times do Brasil, e agora entendendo que tem peças inclusive de reposição no banco de reserva, o Corinthians formando um elenco mais forte e pode brigar aí no Brasileirão. Já vi algumas informações de que o Corinthians vai dar uma priorizada melhor nesse ano para desempenhar um papel melhor no Brasileirão. Será que briga pelo título? Deixa a sua opinião aí nos comentários. E o que você acha de Zaccaria Labiade? Se inscreva aí no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, até o próximo vídeo. Valeu!